que vocês esperam que vai acontecer na CPI? Depois de todos esses eventos que estão acontecendo, como hoje, que teve que ser entrado um habeas corpus. Eu acho que essa suspensão da sessão hoje foi providencial e necessária. Era preciso que a CPI, juntamente com o Judiciário, chegassem a uma conclusão. E a conclusão que o Judiciário acaba de dar a nosso favor é que uma pessoa pode ter sigilo quebrado, pode ser considerada, inclusive, investigada perante outro órgão, mas isso não significa que ela tenha que entrar muda e sair calada. Ela tem que se manter no direito constitucional de não de autoincriminar, ela tem o direito de se manter calada naquilo que ela é investigada, mas em fatos em que ela está envolvida direto ou indiretamente, que não sejam fatos que apontem numa incriminação pessoal, ela tem por obrigação constitucional que dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, e também ela tem a obrigação de dizer, ou seja, de falar, sob pena dela estar atrapalhando a investigação e descumprindo uma decisão judicial. Consequentemente, e assim conclui a decisão do Supremo Tribunal Federal, consequentemente, o presidente da CPI tem os poderes investigativos, os poderes de um juiz nesse momento. Isso é um divisor de águas, porque essa semana que nós estamos investigando a suposto crime, ou crimes contra a administração pública em relação ao contrato da Covaxin, e não só em relação a ela, mas em relação a outros personagens, vai fazer agora com que a gente consiga, de uma forma mais rápida, mais célere, buscar a verdade dos fatos para chegar a uma conclusão em relação a esse contrato supostamente ilegal. Está tendo a questão da votação da LDO, que deve ter que ser votada até quinta-feira. Para a volta do recesso, o que vocês esperam? O que a senhora espera da CPI? Eu acho que agora, se houver recesso, como a princípio estão confirmando, a CPI terá 15 dias, e não é muito tempo, é pouco tempo, para fazer uma análise já agora, e já indo conclusiva, em relação às milhares de páginas de documentos que chegaram. Afinal, foram muitos requerimentos aprovados, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, requisição de documentos junto aos ministérios, como especialmente o Ministério da Saúde, análise de contratos de vacinas, de contrato de compras de medicamentos, de insumos, de cloroquina. Então, eu acredito que a assessoria, juntamente com os senadores da comissão, terão 15 dias para se debruçar em outro tipo de prova, que não é a prova testemunhal. Eu diria que é uma prova muito mais contundente e importante, porque há uma brincadeira que se fala, né, que a prova testemunhal é a mais fraca das provas, porque ela, se ela não estiver embasada em documentos, em fatos, ela muitas vezes é até descartada. Agora eu acho que é o momento da CPI se debruçar nesse recesso em cima dessas provas documentais, periciais que existem, e aí fazer, obviamente, o seu juízo de valor, linkando aquilo que foi dito pelas testemunhas com os documentos que foram amealhados. E com isso, obviamente, chegar já numa nova etapa no segundo semestre da CPI. A CPI, ela cumpriu uma fase. Tem uma fase que já pode definitivamente constar do relatório, que é a fase da omissão dolosa do governo federal em relação a compras de vacinas. Está comprovado que comprou atrasado, não comprou quando devia, disseminou propaganda enganosa em relação a remédios ineficazes. Com isso, nesse ciclo todo de má informação, levou o Brasil a essa pandemia, esses números trágicos humanitários de mais de 500 mil mortes. Agora entrou-se nessa segunda fase. Essa segunda fase é a investigação de crimes de corrupção. Nesta segunda fase, com essas documentações aliadas às testemunhas, eu acho que a CPI vem renovada, com uma série de outros questionamentos, mas com muito mais firmeza também para extrair a verdade de quem participar, vier novamente ou vier pela primeira vez convocado pela CPI. Tá bom, muito obrigada, senadora. Senadora, boa noite, Débora da Agência Senado. Algumas pessoas estão questionando a subjetividade da sentença do ministro. O que a senhora acha? Acha que a sentença dele foi muito objetiva, muito clara em relação ao que a Emanuela pode responder? Ou acredita que realmente exista essa subjetividade? Bom, primeiro que eu já estava absolutamente satisfeita com a decisão do presidente Fux, que é mais do que claro para bom entendedor.
Quem é advogado e lê a liminar, está muito clara. E clara à luz da Constituição. Ninguém é obrigado a se autoincriminar, como qualquer investigado tem o direito de ficar calado, e ele colocou, por outro lado, naquilo que não o incrimine, ele é obrigado a dizer a verdade, está lá, não sou eu que estou dizendo. Então, já estava claro. Diante, obviamente, da presença de advogados, o presidente Omar Aziz quis ser cauteloso, eu acho que fez bem. Ele suspendeu a sessão, entrou com embargos declaratórios para dizer, presidente, está tendo uma dúvida aqui, qual foi a real decisão de Vossa Excelência? E ele deixou muito claro ali, os direitos individuais não são absolutos. Eu tenho direito à liberdade, mas ela não é absoluta se ela vai ferir a liberdade de outro. Eu tenho direito à propriedade, mas ela não é absoluta se eu não viso o interesse coletivo. Então, todos os direitos individuais, todos os direitos civis, todos os direitos do cidadão que vive na coletividade, eles não são absolutos. Portanto, palavras dele, a CPI tem sim, dentro da subjetividade que cabe a um juiz, aqui no caso concreto, na hora aqui, o poder de decidir. É caso de resposta que autoincrimina ou não? Se não, ela tem que dizer a verdade ou ele tem que dizer a verdade. Se não disser a verdade, está cometendo crime de falso testemunho. Se recusar a dizer alguma coisa, estará cometendo um crime de desobediência a uma decisão judicial. Obrigada, senadora. Obrigada. Oi? Não, mas ele falou que é público, ele disse que estava com a nota, o advogado disse que estava com uma notinha, disse que é uma página só, inclusive, o depoimento dela, parece. Disse que estava com uma nota, que era público, e o Randolph já requisitou cópia lá na Polícia Federal. Não sei se agora depois ela entregou.